Olá a todos! Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a masculinidade bíblica, sobre sexualidade na Bíblia, num livro que muitas pessoas nem conhecem, que é o livro de Oséias. Nós acabamos de sair de Ezequiel, depois nós teríamos o livro de Daniel. Mas o livro de Daniel, ele não trata diretamente sobre essas questões. Daniel, sim, é um exemplo de homem incrível, um exemplo de consagração, de fidelidade a Deus, de um homem que sacrificou até mesmo um casamento, uma criação de família, para glorificar a Deus no reino da Babilônia, de uma forma muito mais relacionada à realidade política e à consagração a Deus, né, dessa realidade política do país de Israel e dos babilônios, né? Então é muito interessante, mas Oséias com certeza é um dos profetas menores, aquele que mais diretamente trata da questão. E aí o que nós temos em Oséias então? Em Oséias nós temos no primeiro capítulo uma ordem de Deus para que esse profeta se casasse com uma prostituta, porque o casamento dele tipificaria a relação entre Deus e o povo de Israel. Quer dizer, Deus se casou com alguém, com uma nação, que ele já sabia que ia atrás de outros deuses, que já se entregava a outras nações. E aí, Oséias faz esse casamento e Deus usa a vida dele, o casamento dele, para proclamar, por meio de Oséias, um alerta ao povo de Israel. E aí no capítulo 2 a gente tem então Deus mandando ele acolher essa mulher, cuidar dela e ver essa mulher o abandonar, buscar os seus amantes, né? E qual foi a atitude? Então agora tudo bem, você quer eles, então você vai sofrer privação, eu não vou mais cuidar de você. Foi o que Oséias fez, foi o que Deus, é o que Deus faz, né? Vocês são meus. Vocês querem viver entregues ao prazer, ao pecado? Então vai, ao falso prazer, né? Porque o criador do prazer é Deus. A gente vai atrás de falsos prazeres. E aí essa privação é que vai fazer o povo refletir e voltar. Né? No capítulo 2, versículo 15, por exemplo, ele diz assim: Ali eu lhe restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de Acor. Problemas numa porta de esperança. Ali ela haverá de conversar comigo como nos dias de sua tenra idade, como no dia em que deixou o Egito. Então, a privação vem no sentido de promover reflexão, abrir diálogo para uma mudança de situação. Aí, versículo 19 diz: Então eu me casarei contigo por toda a eternidade, eu te tornarei minha esposa em verdade e justiça, com amor e compaixão. Então, Deus ainda anseia por essa fidelidade, por esse amor verdadeiro entre ele e a nação. Oséias ansiava por esse diálogo que restaurasse a aliança entre ele e a esposa e que promovesse amor verdadeiro, fiel, né, entre os dois. E aí lá pelo capítulo 3 a gente tem ele comprando ela de volta, Oséias, né, pagando para que ela fosse liberta da prostituição e falando para ela aguardar que ele retornaria. E Deus fala a mesma coisa: ó, eu vou trazer vocês de volta, mas vocês vão ainda passar por um tempo longe de mim. E lá pelo capítulo 4, versículo 6, a gente tem o seguinte: Eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei a fim de que não mais sejam sacerdotes diante de mim. Então ele dá uma dura nos sacerdotes. Ele fala: o povo vive no pecado da imoralidade porque eles nem conhecem a minha verdade, a minha vontade. Então é um alerta para nós, né? A falta de conhecimento sobre a palavra de Deus nos faz viver na ilusão do pecado. E aí ele fala de um culto. Os sacerdotes até queriam que o povo pecasse para trazer mais ofertas. Então veja só, um culto que gira em torno do pecado, um absurdo. E aí você tinha duas opções: ou você entrava nesse culto que idolatrava o pecado, porque ele trazia ofertas para o sacerdote, ou no culto da prostituição cultual mesmo, onde os homens se entregavam a uma prostituta para adorar um falso deus. Então,
uma situação bem ruim, né? E aí ele fala, não vou nem discutir com as mulheres de vocês que são adúlteras, fornicadoras, porque vocês, os homens, vão atrás de prostitutas para adorar outros deuses. Então olha o cenário horrível, né? Deplorável. E tudo bem, hoje a gente não tem templos de culto a outros deuses onde a gente se prostitui. Nós temos sim uma idolatria direta ao sexo e à prostituição, ao sexo imoral, né? E a prostituição ainda é algo comum, infelizmente, em nosso país, por exemplo. E existe sim um culto à imoralidade, né? E é geral, é como ele diz aqui, não é só os homens, as mulheres estão todos cultuando a imoralidade e ninguém me busca, ninguém quer saber a minha vontade, né? E aí o capítulo 5, assim como o capítulo 10, assim como o capítulo 12, assim como o capítulo 13, ele vai nos trazer um castigo, abandono, quer dizer, vocês querem viver assim? Então vivam, né? E para quê? Para eles entrarem em aflição e buscarem arrependimento. Então é um abandonar pedagógico, né? É um abandono para ensinar como é horrível viver sob o controle do pecado, né? Como a consequência do pecado nos deixa ainda mais angustiados, ainda mais perdidos e destruídos. Agora, lá pelo capítulo 6, Deus deixa muito claro para o povo que ele não quer sacrifícios, ele quer amor, né? Ele fala isso bem claramente. Ele fala, o que vos farei, ó Efraim, o que vos farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a neblina da manhã, como orvalho que rapidamente se evapora. Por essa razão eu vos abati. Quer dizer, eu quero amor verdadeiro. O povo de Israel, o que eles faziam? No capítulo 7 isso fica mais claro, né? Eles clamam a Deus e buscam aos ídolos. Deus não quer isso, Deus quer de verdade. Eles sacrificam lá no templo, mas não amam a Deus e não querem obedecer. E Deus não quer rituais, Deus não quer sacrifícios, Deus não quer cultos falsos. Ele quer um coração disposto a obedecê-lo e viver para Ele. Então ele deixa isso muito claro aqui em Oséias, no capítulo 6, 7 e 8, principalmente. Então, não, se vocês querem buscar a mim, busquem em santidade. Não adianta falar que me quer ou quer me servir e vive no pecado. Não funciona com Deus isso. Deus é santo e ele quer ser exclusivo. Ele quer ser único e excluir todos os outros falsos deuses da sua vida. E aí no capítulo 9, então, ele vai falar, lá no capítulo 9, versículo 10, o seguinte: quando encontrei Israel, fiquei tão alegre como quem acha uvas no deserto. Quando vi os vossos antepassados, foi como contemplar os primeiros frutos de uma figueira. Entretanto, quando eles chegaram a Baal-Peor, deus do monte Peor, consagraram-se àquele ídolo ignóbil e se tornaram tão abomináveis quanto aquilo que amaram. E o versículo 17 diz: eis que, meu Deus, os rejeitará porque não lhe deram ouvidos. Caminharão, pois, errantes e sem rumo entre as nações pagãs. Eu achei esses versículos muito interessantes porque, primeiro, você se torna aquilo que você adora. Você quer ser um escravo da imoralidade, viver usando os outros como um objeto de consumo? Você se tornará isso, um objeto de consumo, algo descartável, algo que alguém usa e joga fora. Você quer tratar as coisas desse jeito, né, sem amor e apenas como uma idolatria ao prazer? Você viverá esse falso prazer, essa idolatria ao prazer. Então, ele nos deixa claro isso. E Deus fala, vocês querem viver assim? Vivam errantes. E isso é horrível saber, né, que Deus realmente nos deixa fazer e pode nos largar fazendo, porque foi a nossa decisão. E aí no capítulo 11, Deus faz uma promessa, né, a partir do versículo 8 diz assim: como posso te abandonar e entregar-te nas mãos de outros, ó Israel? Como deixaria de te proteger ou te trataria como tratei outros povos? Como agiria contigo do mesmo modo como lidei com Zeboim? Eis que o meu coração está comovido, toda a minha compaixão está desperta e voltada para ti. Portanto, não executarei todo o furor da minha ira. Eis que não voltarei a destruir Efraim, porquanto sou Deus e não sou um ser humano, o santo entre vós. Assim não virei com todo o meu zelo e cólera sobre ti. Eles seguirão Yahvé, ele bramará como um grande leão, e seus filhos virão correndo e tremendo de todos os lugares do ocidente.
Virão voando do Egito como os pássaros e da Síria como pombas. Então eu mesmo os estabelecerei em seus lares. Então Deus não desiste. Apesar de, vocês querem ver em pecado, vivam, ele está aqui do outro lado falando, vem, eu te amo demais. Eu não vou derramar toda a minha ira sobre você, porque eu tenho a esperança que você volte. Que você venha ser meu filho, né? E o capítulo 11 é muito bonito porque ele fala de Israel como um filho amado. Então Deus, apesar do seu pecado, quer você de volta, quer te tratar bem, quer te restaurar. E o capítulo 14 também fala sobre isso, né? Ele fala, volta, ó Israel, volta para o Senhor, seu Deus, ó povo de Israel, afinal foram teus próprios pecados que causaram a tua queda. Agora preparai, pois, o que vais dizer. Retornai para Deus e rogue, perdoa toda a nossa maldade, todos os nossos pecados, e mediante teu amor misericordioso, aceita a nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer o sacrifício dos nossos lábios com as nossas ofertas. Sabemos que a Síria não nos salvará, não mais montaremos cavalos de guerra, não vamos cultuar deuses falsos, porque tu és o nosso Deus, só tu, Senhor, és compassivo e cuida do órfão e de todos os necessitados. E aí Deus promete, né? Eis que eu curarei a sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira já se retirou de sobre vocês. Olha que lindo isso, é assim que termina Oséias, né? Com uma promessa de que se você se arrepender, se você voltar para Deus, Ele te recebe e te transforma. Né? E Oséias faz isso, né? Ele perdoa a mulher dele prostituta, traz ela de volta, que é um exemplo de graça e maravilhosa graça agindo num homem, né? Todo homem que perdoa uma traição deixa transbordar sobre essa maravilhosa graça. E Deus faz isso também conosco. Ele nos perdoa e quer nos trazer de volta para uma vida de santidade, pureza, de amor verdadeiro entre nós e Deus. Então Oséias mostra essa realidade dentro de um contexto de imoralidade. Então é possível, é necessário que você se arrependa, abandone a idolatria da imoralidade e venha para Deus. Que Deus abençoe a sua vida.